A Lei Seca comemora 2 anos e certamente é uma das leis mais importantes já criadas no Brasil. Para comemorar esta data, nada melhor do que conversarmos com o autor do livro Mudança Cultural que Salva Vidas, que também é médico pesquisador da FETranspor, o Dr. Fernando Moreira. Doutor Fernando, é um prazer recebê-lo aqui no nosso estúdio, aqui na UCT. Hoje a gente vai abordar um assunto que salva vidas, que é a Lei Seca. Vamos começar um pouquinho com o seu livro, Uma Mudança Cultural que Salva Vidas. Conta um pouquinho dessa história. É um prazer inicialmente é todo meu, Elaine. Obrigado, que agradeço o gentil convite da UCT para falar um pouco sobre o livro, né? Essa história da Lei Seca, ela começou, digamos assim, por volta de 2006, né? 2005, 2006, quando houve um movimento muito consistente, né, dentro da área científica no nosso país, que defendia a adoção de alcoolemia zero no trânsito, né? Especialmente dentro do âmbito da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, né? Em alguns congressos foram sucessivamente, né, sedimentando conhecimentos, pesquisas que demonstraram efetivamente que a Lei Seca era necessária, né? Trazer para o dia a dia do nosso trânsito um pouco mais de civilidade e cidadania. Afinal de contas, é muito difícil imaginar que alguém defenda que seja interessante misturar álcool e direção, né? Com certeza. É uma coisa muito difícil. Então, a partir daí, esse campo científico, teórico já sedimentado, o que aconteceu também é que vinha um processo legislativo de tratar o trânsito, ele é um pouco mais lento, né? Mas no final do ano de 2007, houve o que se chamou de Natal Sangrento. Então, no fim de ano, nós tivemos episódios terríveis nas estradas, né? E o governo pressionado com aquele momento péssimo, trágico, né? Com os números, né? Que aumentou muito com relação ao que já era muito ruim. Então, essa pressão naquele momento fez com que o governo editasse a medida provisória 415, que tratava especificamente da venda de bebidas alcoólicas próximas às rodovias, né? E só isso, aí criou-se um grande burburinho em torno do tema, né? E nesse momento se buscou uma alternativa, né? As discussões no Congresso Nacional apontaram no sentido de tirar a responsabilidade do comerciante que está próximo da rodovia e colocar a responsabilidade no condutor, que faz todo sentido. Com certeza. Faz todo sentido, né? Embora a Lei 11.705, né, a medida provisória, com a relatoria, né, e a autoria do deputado Hugo Leal, ela foi aprovada, né, se transformou na Lei 11.705, foi sancionada pelo presidente e ainda mantém uma restrição de venda, mas apenas nas áreas rurais. O grande foco se deu para o condutor. Claro. Então, hoje em dia, a fiscalização em cima do condutor aumentou muito e houve uma possibilidade grande da administração pública começar a fazer o seu trabalho de fiscalizar com mais efetividade. Porque sempre foi proibido misturar álcool e direção. Só que não havia uma combinação de dispositivos no Código de Trânsito que pudessem fazer com que essa fiscalização fosse mais efetiva. E a consciência do motorista também, né? A partir daí, até que meio que provocado pela lei, por essa nova perspectiva de fiscalização, houve aí que a gente chamou de um start, o início, né, dessa mudança de cultura. Por isso que a gente fala de uma mudança de cultura, e que pode salvar vidas e tem demonstrado cotidianamente que é capaz de fazer isso, né? Então as pessoas hoje em dia, se você for ver as pesquisas em geral, entre 85% e 90% das pessoas são favoráveis à Lei Seca. Essa até era a minha próxima pergunta. Como é que está o comportamento das pessoas, a aceitação dessa lei? Conta isso um pouquinho pra gente. Olha, no dia a dia, especialmente aqui no Rio, onde a fiscalização teve um destaque no cenário nacional, no dia a dia as pessoas hoje já se preocupam, né, com seus deslocamentos, se elas forem fazer utilização de bebidas alcoólicas. Você vê as pessoas utilizando transporte público, ônibus, táxi, né? Você vê as pessoas mudando um pouco aquele dia a dia, saindo próximo de suas residências, sem precisar de deslocamentos, né? Você vê as pessoas muitas vezes elegendo o amigo da vez, né? Que é aquele motorista designado, né? Amigo da vez. Isso, uma estratégia mundialmente utilizada, né? Difundida, que tem efeito salvador de vidas. Com certeza, no âmbito do nosso trânsito, foi a principal medida desses últimos 4 anos, desse último período do Congresso. Conta um pouquinho pra gente, outra coisa que é bem interessante, como é que é a ação do álcool no organismo das pessoas?
O álcool ele é um fator principal da ocorrência dos acidentes mais graves, né? Ele está envolvido em até 70% dos acidentes onde há feridos graves e mortes. Por quê? Porque ele é um forte depressor do sistema nervoso central. Então tudo começa a funcionar pior, né? As pessoas acham que às vezes um álcool é excitante, libera a pessoa e tal, mas na verdade aquilo é simplesmente uma primeira fase desse efeito depressor, que se dá sobre as estruturas mais nobres e a pessoa fica assim com um comportamento um pouco anormal, né? Então, às vezes as pessoas confundem isso com uma excitação. Na verdade não é uma depressão sobre o nosso lobo frontal, exatamente o local onde a gente faz adequação de comportamento, né? Juízo crítico, né? Raciocínio lógico, análise de riscos, gerenciamento de riscos. Então, quando isso é deprimido, surge um comportamento que não é o comportamento mais adequado, mas para o trânsito ele é especialmente drástico, né? A pessoa anda numa velocidade fora da velocidade da via, os reflexos, né? A visão, mas especialmente a decisão mal tomada. E essa acontece a partir da primeira dose. Então, por isso, da primeira dose. Você ainda não tem um reflexo muito prejudicado, você ainda não tem uma questão da motricidade muito comprometida, mas você já tem uma decisão prejudicada. E aí você toma uma decisão errada, velocidade errada, né? Você está na pista errada, às vezes você está muito próximo do veículo da frente. Quer dizer, então você tem avanço de sinal, não guarda a distância de segurança, deixa para frear mais tarde. Quer dizer, uma série de coisas que levam a um acidente grave. E nessa tua carreira, né, longa, assim, o que você viu, né, em termos de acidente, essa coisa assim que você, aliás, viu mais de perto, ela incentivou, talvez, essa tua trajetória na criação desse projeto, da Lei Seca? Como é que foi esse teu lado pessoal, né, e profissional ao mesmo tempo? Essa obra, na verdade, ela serve um pouco para cristalizar esse movimento, né, que as associações, né, viveram, né, poder registrar um pouco isso e trazer mensagens de prevenção de acidentes, né. Eu acho ela interessante também para o pessoal das empresas, especialmente os condutores, os profissionais de RH, porque discute os principais pontos relacionados com a utilização de bebidas alcoólicas. Tempo de absorção, efeitos, tempo de eliminação, né? Quanto tempo a pessoa deve ficar sem beber antes de dirigir, né? Quais são as consequências. Discute um pouco os outros grandes problemas relacionados com o acidente de trânsito, excesso de velocidade e alguns outros, né? É fruto um pouco de todo esse movimento. Então foi uma vontade de registrar tudo isso e trazer isso para a discussão para o público em geral, porque ele é escrito para o público em geral. E você estava me contando assim, que a repercussão foi bem maior do que você esperava. Hoje está esgotado. Verdade. Né, nas livrarias. Conta um pouquinho, como é que é isso para você? A repercussão foi bem maior e hoje com essa facilidade, né, do download no site da UCT, no blog da UCT, eu acho que ainda a repercussão parece que se multiplicou. Parece que se multiplicou, foi muito interessante. As pessoas realmente parece que tem uma demanda por um tipo de literatura como esse, que pode trazer a elas uma redução de riscos. Né? E no nosso segmento isso é uma coisa assim, fundamental, né? Do seu ponto de vista da segurança, do seu ponto de vista da operação, do seu ponto de vista até mesmo da responsabilidade social do nosso sistema, né? De trazer para o dia a dia da população um trânsito com mais civilidade, mais cidadania, mais segurança. Claro. E eu acho que hoje, com essa colaboração com a UCT, nós vamos ter uma dimensão muito maior disso, né? Essa presença no site, nós estamos tendo um retorno, felizmente, muito, muito importante dessa iniciativa da UCT, e eu acho que foi muito legal. Que bom, você está de parabéns, a gente está muito feliz de ter recebido você aqui. E a gente espera, aliás, com certeza vão ter outros encontros, porque sua presença é fundamental em muitos assuntos. Muito prazer. Agradeço, e obrigada. Prazer grande, isso tudo meu. O livro já está esgotado nas livrarias e o Dr. Fernando autorizou a UCT a disponibilizar uma versão para download. Entre no nosso blog, blog.uct-fetranspor.com.br.